Eu quero começar com você, discutindo em primeiro lugar como é que repercutiu essa treta toda aí de ontem, mas existe um assunto que eu acho que é bem importante, eu quero te ouvir sobre, que é um possível conflito de interesses que está rolando aí entre o senador Renan Calheiros e também a empresa Global, que teve o seu sigilo quebrado pela própria CPI e descobriram transferências de 9 milhões de reais dessa empresa a uma pessoa chamada Milton Lira. Quem é esse Milton Lira? Hoje é um suspeito de ser um dos grandes operadores financeiros do senador Renan Calheiros. Aí eu quero saber a sua opinião, Zé. A CPI finge que isso não existe? Exatamente, está passando no Lula. Antes é o seguinte, um conquistador, o Fernão Cortés, né, da Espanha, ele conquistando as Ilhas Antilhas, ele em seguida colocou fogo nos navios para impedir que os seus homens pudessem voltar e considerar a conquista como definitiva. O presidente Jair Bolsonaro cortou e destruiu todos os navios, ou seja, caminhos para o Palácio do Planalto. Esta é a grande queixa da política, ou seja, caminhos empresariais e de políticos desse grupo aí de chegarem ao Palácio do Planalto. Então, os caminhos estão cortados, o presidente queimou os navios. Ladrões de dinheiro público sempre houve e sempre haverá. É por isso que eu digo que corrupção é como unha, tem que cortar sempre. Existem tentativas e até alguns casos de corrupção nas esferas inferiores do governo. Sim, os ladrões rondam aqui a esplanada dos ministérios como lobos para alimentar a matilha. O difícil e o desafio da CPI, e se não provar isso, estarão dando um atestado ao presidente Jair Bolsonaro, essa ligação é que é difícil e é por isso que eles estão prorrogando os trabalhos da CPI na tentativa de encontrar essa ligação com o Palácio do Planalto. Então, fica evidente que houve tentativa, houve subornos e corrupção lá embaixo. O que não há é essa ligação com a cúpula do governo e a corrupção institucionalizada. Sobre essas tretas, isso está preocupando, sim. Soube de uma reunião ontem em que senadores disseram que é preciso colocar um freio nisso e ameaçaram, inclusive, jogar o Conselho de Ética. Essa história de um chamar o outro de ladrão, de bandido, isso aí ontem foi considerado sério demais, porque entre senadores. E foi o segundo dia consecutivo de tretas desse tipo na CPI, uma comissão parlamentar, um instrumento importantíssimo do Congresso, né, quando o Congresso toma áreas ali de judiciário e não pode ser levado para uma vala comum. Houve uma preocupação e uma reunião ontem na tentativa de impedir esse tipo de coisa. O ministro Wagner Rosário, né, foi chamado de bebê, de moleque mimado, de vários nomes, né, impublicáveis lá no plenário da CPI. E ontem, o Renan Calheiros só não entrou em luta corporal com o Jorginho Melo porque foi contido. E em 3 vezes ele tentou voltar para lutar. Agora imagina, 2 senhores, avós, brigando de tapa no plenário de uma comissão parlamentar. Sobre essa ligação ali do Renan Calheiros, eu fico pensando na dificuldade de explicar isso para o netinho quando chegar em casa, né? Porque você estava brigando, vovô. É difícil depois falar para o netinho não brigar na escola, né? E sobre essa ligação, por enquanto, a CPI tem colocado de lado isso. Renan disse lá que não tem operadores, né? Que ele nunca teve operadores, mas a gente sempre vê que atrás de todo ato tem alguém com poderes especiais sem mandato. Isto é um sinal claro de operação em nome de alguém. Aqui em Brasília não é assim você chegar e roubando, não. Você precisa ter poder e ter votos.